Vamos aprender de maneira definitiva o que é enflechamento diedro? Seja muito bem-vindo a bordo, esse é o Let's Bora Voar. Meu nome é Caio Guerrieri, pode me chamar de Professor CG, fazendo a analogia com o centro de gravidade. Aqui vamos buscar tanto falar do conhecimento técnico quanto ao fator humano. Tudo a ver com equilíbrio, né? Por quê? Quem pilota, quem atende os passageiros são seres humanos. Então vamos entender um pouco também sobre emoções, porque são elas que podem estar te travando a você prosseguir e conquistar o seu sonho. Vamos falar aqui principalmente do bloco 4, que traz matérias de conhecimentos gerais, meteorologia e navegação aérea, para que você possa entender realmente como a aviação funciona. Primeiro vamos falar do o que. O que é o avião? CGA, Conhecimentos Gerais de Aeronaves. Vamos abordar também o como. Como é que esse avião, como é que o que se desloca? Navegação. E onde? Meteorologia. Então, vamos comigo já fazer essas observações, essas analogias, porque é assim que a neurociência comportamental, junto com a neurociência da aprendizagem, que é a minha especialização, traz para que possamos deixar o aprendizado desenvolver o nosso potencial cognitivo de maneira mais funcional. Se a gente quer a memória de longo prazo, que é o que está sendo exigido pelas companhias aéreas, a gente precisa entender esse conhecimento de maneira estratégica. Seja você se preparando agora para a ANAC, ou ainda até na escola de aviação, tá? Ou você já se preparando para a seleção. Se você quer ser valioso num sistema complexo que é a aviação, se você quer se tornar desejado pelas empresas aéreas, precisamos ter essas informações a longo prazo na nossa mentalidade, no nosso cérebro. Por quê? Aqueles que estão decorando estão colocando essas informações na memória de curto prazo. E memória de curto prazo falha. Você não se torna precioso. Não é um indício de comprometimento. Quando você leva esse conhecimento de maneira segura no recrutamento, no processo de seleção para a prova, seja na escola, seja na ANAC, seja na seleção, seja dentro do treinamento, que algumas empresas pedem também o conhecimento do bloco 4, você se torna valioso, tá? Você começa a se tornar mais valioso, mais importante para a empresa. Então, dê esse grau de importância que o seu sonho merece, pois a gente precisa conhecer a nossa futura casa. Você vai viver muito mais tempo no avião do que em um quarto de hotel nos pernoites, do que na sua própria casa, que são 10 folgas mínimas que a empresa precisa dar. E tem empresa que dá 10 folgas mínimas cravadas. E eles tentam, inclusive, diminuir para 8 novamente, o que era antigamente. Porque eles querem aproveitar muito mais, né, as pessoas na carga de trabalho. Ao mesmo tempo que é bom por causa de dinheiro, ao mesmo tempo cansativo, né? Então hoje a gente conseguiu ter as 10 folgas mínimas, hoje a gente consegue ter uma vida um pouco mais funcional e dividir com a carga de trabalho profissional a nossa vida pessoal. Então, para que você possa conquistar o lugar que você quer conquistar, para você possa vestir o crachá, né? Colocar o crachá, colocar aquele uniforme, desfilar pelo aeroporto, puxando a malinha com sua tripulação, vamos entender realmente e deixar na memória de longo prazo o que é diedro e enflechamento. Vem comigo, me chamo Caio Guerrieri, professor CG, pode me chamar assim, fazendo analogia inclusive com centro de gravidade, que a gente vai aprender em CGA, Conhecimentos Gerais de Aeronave. Bora? Let's bora! Então, para começar, antes de falarmos de diedro e enflechamento, precisamos falar de quê? De eixos. Por quê? Um eixo dos 3 que existem, tá? Um eixo dos 3 que existem, é ele a referência para diedro e enflechamento. Qual é? É o longitudinal? Presta atenção na minha mão, hein? É o longitudinal? É o vertical? Ou é o transversal e lateral? Caio, como assim? O que você está fazendo? Não estou entendendo. É o melhor esqueminha para você aprender. Não fui eu que desenvolvi, tá? Não fui eu que desenvolvi, não sei quem foi, deixa aqui no comentário se você sabe aonde você viu primeiramente, que pode ser a pessoa que desenvolveu, mas foi incrível essa analogia. Por quê? O indicador quer dizer que é o longitudinal, da ponta do nariz até a cauda. Quando a gente faz assim, imitando uma arminha, o polegar, ele se transforma no eixo vertical, que é como se fosse a deriva da aeronave. Se eu colocar a aeronave assim, vocês conseguem entender melhor, creio eu, certo? Então é como se fosse a deriva da aeronave. Aqui eu tenho o longitudinal, o indicador, e o polegar eu tenho o vertical, tá?
Caio, e o transversal lateral? Seria como se fosse a asa. Olha de cima, ó. Tá? É o dedo dos inimigos. O dedo dos inimigos, você colocando de maneira perpendicular ao indicador, se transforma no eixo transversal lateral. Certo? Então, se você fizer assim, você vai ter os 3 eixos na sua mão, literalmente. O longitudinal, do nariz até a cauda, o vertical, né? Verticalmente cruzando a aeronave, lembrando que eles se encontram em um ponto chamado de centro de gravidade, e o transversal lateral. Vamos fazer movimento em torno deles? Vamos fazer o movimento em torno do vertical. Lembrando sempre que o movimento em torno daquele eixo não move o eixo, não move aquele eixo em questão, mas move os outros dois. Se eu mover, portanto, ó, junto com a maquete, o meu eixo vertical, que é mostrado pelo meu polegar, nesse esquema, ó, como é que faz? A aeronave é assim, qual é esse movimento? Deixa aí no comentário, porque não é esse o meu foco, tá? Vamos falar sobre o eixo, que é a referência da medida angular de diedro e enflechamento. Vamos mexer então o avião em torno do eixo longitudinal. Você não vai mexer esse eixo, vai mexer só os outros dois. Você faz assim, certo? Você não mexe aquele eixo, tá vendo? Você mexe o avião em torno daquele eixo. Cuidado com as interpretações, que a ANAC exige muito disso, tá? As pegadinhas. E agora vamos mexer em torno do eixo lateral transversal. Como é? Quero que você deixe aí para mim sobre as manobras. E aí a gente vai alinhando se não estiver certo. Me fala sobre as manobras de cada eixo, tá bom? E se puder, as partes que comandam, tá? As partes de controle e as partes móveis, superfícies primárias de controle, que faz os aviões se moverem, se movimentarem em torno desses eixos, tá? Porque agora vamos falar de diedro. Esse avião, ele tem um diedro o quê? Positivo ou negativo? Vamos falar do eixo que tem como referência diedro em flechamento, que é o... Não vou fechar a mão, porque senão vai virar o dedo dos inimigos para vocês. Então, é o lateral e transversal, correto, galera? Que é o dedo dos inimigos. Então, ó, o diedro, ele é a medida angular em graus do eixo lateral ou transversal com o quê? Com o plano da asa. Quando você fala de plano, eu quero que você imagine enxergando a aeronave assim, ó, de frente para você. Então você vê apenas um plano. Se tivesse outra asa, 2 planos. Lembrando que temos 2 asas, mas um plano de asa só, tá? Já a asa para-sol, ela é uma asa inteiriça, mas esse aqui, ó, é uma asa esquerda encaixada na fuselagem do lado esquerdo, uma asa direita encaixada na fuselagem direita. Mas quando você olha de frente, você tem um plano. Você não vê um plano aí? Então, o biplano, ó, como é diferente. Veja ele de frente, ó, que é um apontador, inclusive, quem lembra? Esse aqui é antigo pra caramba. Ó, o biplano, tá vendo? A diferença do biplano com o monoplano. Um plano de asa, 2 planos de asa. Essa, inclusive, é uma asa para-sol, ó. Tá vendo que tem um espaçozinho? Um espaçozinho entre a fuselagem. Não tem nada ali segurando, a não ser esse montante aqui, que une as 2 asas. Então, ela é para-sol, porque ela está como se fosse um sombreiro. Lembra assim, ó, tá parando o sol. Para o sol para o piloto. O piloto aí está com sombra. Né? Então, para o sol. Então, vamos voltando para diedro, né? E depois a gente fala sobre enflechamento. O diedro é formado pelo eixo transversal lateral com o plano da asa. E pegue esse eixo transversal e lateral e guarde, porque é o mesmo eixo que a gente usa para medir o enflechamento. O enflechamento, a gente pode falar desse cara aqui, ó. Que tem um enflechamento o quê? Para trás, a asa é positiva. Para frente é negativa. Caio, tem avião com asa negativa? Olha, o Sukhoi. Esse é o Sukhoi 47. O único avião de caça, se não me engano, se eu estiver errado me corrigem, tá? Que tem o enflechamento negativo. Então a diferença dos dois. Ó. Aviões que têm então asa para trás, como a aviação, o Airbus, o Boeing, o Embraer, a aviação de grande porte, eles têm enflechamento positivo. Mas esse cara aqui, ó, ele tem enflechamento positivo e diedro negativo. Olha isso. Vamos lá por partes? Vamos. Falar desse aqui primeiro. Se a gente tem a medida do eixo transversal com o diedro, a gente não vai ver nem positividade e nem negatividade no diedro dessa aeronave aqui, que é um Cessninha 172, tá? Fica claro para você quando você olha para esse cara de diedro negativo, ó. Se você imagina uma linha imaginária, né, o eixo transversal
linha reta, ó, passando na horizontal, o eixo lateral transversal, e você percebe que existe um ângulo para baixo na diferença do plano da asa com essa linha, você entende a negatividade que é chamada de diedro negativo. Certo? A negatividade do plano da asa. Entendeu, galera? Esse avião, lembrando sempre, Caio, por que fazem aviões diferentes, formatos diferentes de asa, não faz tudo igual? Porque descobriu que pela aerodinâmica, né, os engenheiros aerodinâmicos, que cada formato de asa, cada ângulo diferente de asa, teria uma aerodinâmica diferente. Então, avião de caça, ele precisa ter as asas em delta, ó, de maneira positiva, de enflechamento positivo, porque assim, quando ele vai ganhando velocidade, ele não é penalizado por isso, ele aumenta a sua performance quando tem o enflechamento, tá? O enflechamento positivo. E diedro negativo, porque esse avião ele é utilizado para, como pode dizer, carregar muito peso, né, de bombas, armamentos, além de se sustentar. Ele consegue decolar na vertical e pousar na vertical, utilizado muito em operações de navios, tá? De navios de guerra. Então ele chega aqui, ó, e fica paradinho, te encarando como helicóptero, e pousa assim e decola assim também. Incrível, né? Então, o enflechamento desse cara é positivo e o diedro negativo por causa disso. Quando a gente vai falar de enflechamento, a gente vai lembrar, ó, desse Sukhoi, que tem um enflechamento negativo, tá? As asas são voltadas para frente. E aí, para apoiar a sustentação dessas asas, porque é um avião de grande velocidade, ele tem também essas partes aqui, ó, que são asas, como tem o Gripen do Brasil, tá? O avião mais novo do Brasil, tem uma asa frontal aqui. Tem um nome que dá essa asa, não estou me recordando agora, por favor, deixa aí embaixo, que dá o apoio de sustentação para essas asas. Esse tipo de avião é bom em alta velocidade, mas em baixa velocidade acaba sendo penalizado pela sustentação devido ao seu enflechamento negativo, tá? Então tá aí. Aqui você aprendeu sobre os três eixos, tá? Diedro e enflechamento. Portanto, temos diedro neutro com enflechamento neutro nesse avião, é um avião 172, utilizado muito para instrução. Temos no Harrier o enflechamento positivo com diedro negativo, asas inclinadas para baixo em relação ao eixo transversal e lateral. E temos o Sukhoi 47, diedro ó, neutro, certo? Diedro neutro com enflechamento negativo, tá? O enflechamento, portanto, galera, é o mesmo eixo transversal ou lateral em relação ao quê? Não mais o plano, mas o bordo de ataque. Porque, ó, se a gente pegar o Harrier, a gente vai ter o eixo transversal e lateral de maneira, né, horizontal aqui, que é esse cara aqui, cruza. Se a gente botar aqui e ligar com a ponta, né, ligar aqui com a ponta da asa, ó, vai estar para trás, não vai? Esse é o enflechamento positivo. Quando você pensa em enflechamento, você olha a aeronave assim, ó, de cima, porque aí você parece uma flecha, né, aeronave. Parece uma flecha, não parece? Então, olha esse aqui, ó, vai ser muito melhor. Asa delta. Esse aqui é o Eurofighter, um dos aviões mais bonitos que tem, tá? Então, ó, esse aqui é uma delta, literalmente, né? Então, ó, a diferença dos dois, tá? Uma flecha. Então, esse flechamento também, ó, positivo, tá? E o Harry, flechamento positivo com diedro negativo, tá? Então, o mesmo eixo, você consegue tanto o diedro quanto o enflechamento. Lembre-se disso, o mesmo eixo, que é o transversal lateral, é referência para diedro e enflechamento. Diedro, portanto, vai ser o eixo transversal ou lateral com o quê? Com o plano da asa, você vê a aeronave assim, tá? Portanto, ele cruza esse eixo transversal lateral passando para baixo, negativo, e o enflechamento vai ser o quê? O eixo transversal lateral com o bordo de ataque, tá? Então, quando o bordo de ataque está para trás, é positivo. Quando está para frente, como o Sukhoi 47, é negativo, tá bom? Depende da maneira que você vê, mas sempre tendo como referência o mesmo eixo, que é o eixo transversal ou lateral. Nunca mais você vai esquecer essa informação, certo? Falamos sobre os três eixos e falamos focando no eixo transversal e lateral, que é a referência tanto de diedro quanto enflechamento. Trouxe para vocês mostrar enflechamento de diedro nulo, enflechamento positivo com diedro negativo e enflechamento
negativo com diedro neutro. Então nos vemos na próxima aula, espero que tenham gostado. Deixe aqui um comentário para que possamos também aprender e melhorarmos juntos. Caio Guerrieri, professor CG, let's bora voar.